queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 130 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. O assunto a ser estudado hoje será a terceira e última parte da revisão dos tipos de predicado. E hoje nós estudaremos o predicado verbo nominal, que nada mais é do que a junção dos dois predicados que a gente já estudou nas aulas anteriores. Nossos objetivos são reconhecer a estrutura do predicado verbo nominal e identificar e diferenciar os tipos de predicação. A predicação nominal, a predicação verbal e a predicação verbo nominal. Então vamos lá, né? Hoje nós estudaremos o predicado verbo nominal, que é um tipo de predicado que apresenta dois núcleos. Um desses núcleos será o verbo de ação, o verbo significativo. E o outro núcleo será um nome. Esse nome pode ser um substantivo ou um adjetivo, né? E ele vai representar o quê? Ele vai representar um predicativo do objeto, né? Então ele terá dois núcleos, um verbo e um nome. Por isso ele é predicado verbo nominal. Muito bem. Então como ele envolve, né, os outros dois tipos de predicado, o predicado nominal e o predicado verbal, então ele recebe este nome juntando as duas situações. Então, ao mesmo tempo, né, que esse tipo de predicado, ele indica a ação do sujeito, ele também vai informar uma qualidade ou um estado, que pode ser do sujeito ou pode ser ainda, né, do objeto. Então, predicativo do sujeito, quando fizer referência ao sujeito, predicativo do objeto, quando fizer referência ao objeto, ok? Muito bem. Então, o núcleo, né, do predicado verbo nominal, ele vai ser sempre representado dessa forma aqui, ó. Verbo transitivo ou intransitivo, mais predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá? Essa vai ser a estrutura, como que se apresenta o núcleo desse tipo de predicado. Então, importante a gente lembrar que ao lado do sujeito, né, o predicado, ele é um termo que a gente chama de termo essencial da oração. Ele declara ações a respeito do sujeito. Ele traz informações a respeito do sujeito. E por essa razão, né, por uma questão de concordância, o sujeito deve sempre estar concordando com o verbo em número e pessoa, né? Porque o verbo já faz parte do predicado, mas ele tem essa ligação com o sujeito, né? Então tem que haver a concordância entre os dois. Vamos ver aqui algumas frases com predicado verbo nominal. Dolores chegou cansada, né? Então veja só. Chegou é o verbo. Quem chegou cansada? Dolores, que é o sujeito. Chegou cansada é o predicado. Nesse predicado eu tenho dois núcleos, tá? Eu tenho o verbo chegou, que é verbo de ação, é verbo significativo, e eu tenho cansada, que é predicativo do sujeito, né, que caracteriza o sujeito. Então, as duas palavras, elas são importantes dentro deste predicado. Então, este predicado que possui verbo mais predicativo, eu vou chamar de predicado verbo nominal, né? Tem que ter os dois. Os alunos saíram do teatro encantados. Saíram é o verbo. Quem saiu? Os alunos. Os alunos é o sujeito dessa oração. O predicado saíram do teatro encantados
possui dois núcleos, que é o verbo saíram, verbo de ação, e o nome encantados. Porque, gente, quem que estava encantado? Os alunos, tá? Se refere ao sujeito. Então, se eu tenho verbo e tenho nome, e os dois são importantes na composição desse predicado, então o predicado ele é verbo nominal. Compareceram todos atrasados à reunião. Compareceram. Quem compareceu atrasado à reunião? Todos. Acho que agora aqui é a primeira vez que apareceu uma ordem inversa, né? Olha aqui o sujeito, olha, ele foi deslocado dentro da frase. Todos compareceram atrasados à reunião. Então, todos é o sujeito da oração. Compareceram atrasados à reunião é o predicado dessa oração, em que os núcleos são o verbo compareceram e o adjetivo atrasados, né? Então, os dois são importantes aí na composição desse predicado, por isso é mais um exemplo de predicado verbo nominal. Muito bem, então o predicado verbo nominal, ele apresenta dois núcleos, né? Um verbo significativo, que forma o núcleo verbal, e um nome que forma o núcleo nominal, né? Por isso que é verbo nominal. As mães esperavam aflitas seus filhos. Esperavam é um verbo transitivo direto, porque elas esperavam quem? Seus filhos. Seus filhos é o objeto direto do verbo esperavam. E o aflitas ele se refere a quem? As mães é que estavam aflitas. As mães é o sujeito da oração. Então, aflitas é o predicativo do sujeito. Bom, esperavam aflitas seus filhos é um predicado formado por um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, né? Um nome. Então, essas duas coisas são importantes neste predicado, por isso ele é verbo nominal. Joana saiu do escritório contente. Quem saiu do escritório contente? Joana. Então, contente se refere ao sujeito Joana. Mas ela saiu do escritório, pressupõe uma ação, né? A ação de sair. Saiu é um verbo que eu chamo de intransitivo, porque eu poderia simplesmente dizer que a Joana saiu. Eu não preciso dar mais informações. Então, o verbo saiu, ele é intransitivo, ele não necessita do complemento obrigatório. O que eu coloquei depois é adicional. Então, saiu de onde? Do escritório. Saiu como? Contente. Então, eu coloquei informações adicionais, mas eu poderia parar no verbo e teria sentido também, né? Joana saiu, ok? Por isso que o saiu é verbo intransitivo. Certo? Então, nesse predicado aqui, saiu do escritório contente, o verbo é importante e também o predicativo do sujeito, né? O nome. É mais um exemplo, então, de predicado verbo nominal. Vamos agora analisar esse quadro aqui que traz um resumo, né? Para que a gente possa, então, diferenciar os três tipos de predicado, né? Hoje, essa é a aula final de revisão dos tipos de predicado. Então, predicado é a declaração que se faz do sujeito. O predicado possui verbo, né? Olha quanta informação aqui importante nesse quadro resumo. O predicado possui verbo. Que tipos de verbos? Primeiro aqui, ó, verbo significativo, transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo ou bitransitivo, né? Essa informação eu já dei na aula anterior. Então, pode ser verbo significativo. Ou pode ser verbo de ligação.
Ou, né? Pode ser também verbo significativo mais um predicativo, né? Pode ter as duas coisas juntas. Quando o verbo dentro da oração for um destes quatro aqui, quando ele for um verbo significativo, transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo ou bitransitivo, o predicado é chamado de predicado verbal, onde o núcleo é o verbo. Quando o predicado possuir um verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, eu vou chamar o predicado de predicado nominal, em que o núcleo será um predicativo, né? Será um nome. E quando eu tiver a junção das duas coisas, eu vou ter o chamado predicado verbo nominal, que é o único que vai possuir dois núcleos. O verbo mais o predicativo. Então, esse quadrinho aqui, ele resume, né, muito bem os três tipos de predicado, né? Ele é bem legal aí para você anotar no seu caderno. Eu acho que ele resume as principais informações que a gente tem que saber de cada um desses três tipos de predicados. Ok, pessoal? Muito bem, então, vamos agora aos exercícios desta aula. Não pule essa etapa, vai lá e faça todas as atividades como forma de fixação aí desse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!